como se organizou o cinema na União Soviética, né? Que aí não é só um cinema, a gente sabe, russo, né? É um cinema muito mais amplo do que isso, né? E foi um momento que esse cinema soviético deu vazão a cinematografias que eram praticamente desconhecidas, como da Geórgia e outros países, né, que estavam sob a tutela, vamos chamar assim, da URSS, né, da União da República Socialista Soviética. E também o que me chamou muita atenção na época foi como eles construíram esse parque de produção cinematográfico num país que é o maior país do mundo, né, em termos continentais, né, territoriais, né, até hoje, né, mesmo tendo acabado a União Soviética, a Rússia ainda é o maior país do mundo, né, e é um país gigantesco, né, com todas as dificuldades de um país campesino, com formação agrária, esse tipo de coisa, e construíram um cinema. É que na época havia uma... Como é que eu vou dizer? Havia uma política internacional muito diferente do que a gente conhece hoje, das relações da União Soviética, principalmente com os Estados Unidos. Tá? Na verdade, eles eram parceiros econômicos, tá? Parceiros econômicos. Os americanos adoravam vender coisas para os soviéticos, porque a negociação era feita em bloco, só com uma pessoa, entendeu? Os americanos eram... Então, os russos /soviéticos começaram a importar implementos industriais dos Estados Unidos, de todos os tipos, tratores, equipamentos de modo geral, inclusive de cinema. Não? E aí foi feita uma primeira compra, aí eu talvez esteja confundindo um pouco a informação, de um volume expressivo de equipamentos que acabou não dando muito certo, não sei o que aconteceu, mas depois, isso acho que em 1924, 25 por aí, mais de 100 anos, quase 100 anos atrás, e os russos naquela época, os soviéticos naquela época, compraram cerca de 10 milhões de dólares em equipamentos cinematográficos, o que, se você fizer uma avaliação, é um negócio estrondoso, né? Para equipar as unidades de produção soviéticas. Porque o que aconteceu lá em 1919 foi o ato de nacionalização e estatização do cinema na União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, que o Lenin assinou. O Lenin, que não gostava de arte, né, de modo geral, né, não gostava nem de música, nem de nada, é um sujeito muito dedicado somente a questões teóricas e revolucionárias, mas ele falava uma frase que eu coloco um subtexto, que ele falava: o cinema de todas as artes é a mais importante. Eu coloco assim: o cinema de todas as artes para nós comunistas é a mais importante, porque naquele momento, num país de analfabetos, de pessoas pouco letradas, o cinema era uma grande arma de instrumento pedagógico e ideológico de formação cultural, etc, etc. Tá? Então, com esse ato, em 1919, o Lenin estatizou e nacionalizou o cinema na União Soviética, e aí foram criadas várias unidades de produção, né? A Mosfilme, a Georgia Filmes, a sei lá o que Filmes, né? Com diferenças. E aí, como é que era o regime que garantia, por assim dizer, a produção dos filmes russos e soviéticos, né? Porque quando você vê um filme que nem O Coração do Potemkin, quanto você acha que custa um filme daquele? Quando você vai parar uma cidade inteira para mobilizar em torno de um filme, ok? Enfim, são aspectos de produção bastante complexos e tal. Você vê um filme, mesmo um filme que nem o Ivan o Terrível, que nem tem, sei lá, tantas multidões assim, mas você olha assim, é um filme caríssimo. Como é que esses filmes eram feitos? Como eles eram produzidos? Como eu te falei, o cinema foi estatizado e nacionalizado na União Soviética. Com essa nacionalização, a importação de filmes
ficou por conta dessas agências locais de produção, porque era integrada, era produção, distribuição e exibição tudo junto, era tudo do Estado e dividido, sei lá, de alguma maneira entre eles. Os filmes americanos eram importados por essas empresas, né? E a renda desses filmes ficava na Rússia, na União Soviética, não era exportada para os Estados Unidos. Então, com esses recursos, as empresas conseguiam bancar esses filmes no primeiro momento, porque esses filmes eram muito caros e, veja bem, não tinham grande a tendência, a frequência não era grande, entendeu? Ninguém, sabe, filmes que nem eram filmes de difícil eram filmes difíceis para a população comum, vamos dizer assim, entender esses filmes do Eisenstein, enfim, de todos os grandes cineastas que atuaram nesse período, né? Então o dinheiro vinha desse esquema. Mas depois, em um determinado momento, as relações dos Estados Unidos e a União Soviética se deterioraram, como a gente sabe muito bem. Mas mesmo sob a época do Stalin, né, do camarada Stalin, a indústria cinematográfica continuou sobrevivendo, né? De uma maneira bem diferente do que era anteriormente, porque já os filmes americanos já praticamente não eram exibidos, ou não eram exibidos na União Soviética. E a informação que eu tenho é a verificar, tá, que os operários, os trabalhadores da União Soviética contribuíam de maneira compulsória para a indústria. Entendeu? Compulsória. Ou seja, você recebia o olerite, vinha 4 ingressos para você descontados do seu salário. Ok? Na época de Stalin, né? Legal isso, né? Eu acho, né? É o mínimo que... O que mais ou menos acontece hoje, de uma forma um pouco diferente, na Inglaterra, por exemplo, para sustentar a BBC. Né? Você sabe que para você ter uma antena lá na Inglaterra, você tem que pagar uma FIA, uma taxa para o governo inglês, que é para sustentar a BBC. E aí, nesse momento, nesse período do Stalin, o cinema russo, o cinema soviético, vai adotar as teses do realismo socialista. Quando a gente fala assim, realismo socialista, sei lá, O Pai do Soldado, eu não conheço muito esses filmes, vi alguns, claro. Esses filmes também tiveram dificuldade de extroversão internacional, eventualmente só eram exibidos em mostras, coisas do gênero, muito específicas, né? Eram melodramas adaptados à realidade russa e soviética, né? Trabalhados nos esquemas de uma proposta política colocada, então toda a estética do realismo socialista estava ali presente. O que vai acontecer é que nesse momento, após esse momento, já nos anos 60, já vai começar a ter umas fissuras, né, nesse projeto estético e nesse projeto econômico que eu confesso a você que eu não conheço muito bem, mas onde vai surgir alguns cineastas, né, tipo primeiro como que chama? Não, que fez o Solaris? O Tarkovsky, né? Depois virão outros, né? Por quê? Porque porque lá a gente não pode esquecer que na União Soviética, na Rússia, em Moscou, foi onde foi criada a primeira escola de cinema na história. Então, vários intelectuais, historiadores americanos estudaram em Moscou nesse período, tiveram contato com todas essas personalidades do cinema russo e soviético, o que também garantiu essa inserção internacional desses filmes fora da Rússia e da União Soviética, porque muitos desses filmes não chegavam nessas localidades, a não ser informações textuais sobre essas obras. Por exemplo, no Brasil não passava. Então essas obras não entraram no Brasil. No Brasil ninguém conhecia o cinema russo soviético, a não ser por leitura ou porventura quem tivesse viajado para a Europa e tivesse entrado em contato com esses filmes.